Olá e bem-vindos à Espanha. Recebam as boas-vindas à Espanha e é uma pista muito conhecida por todo o grid. Mas isso não tira o valor desse treino livre, é claro. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira aqui no modo Quero do F1 25. Pessoal, estamos aqui então no nosso TL1. Vamos registrar dados extras nessa sessão. Nada com que se preocupar. É que como temos peças novas, vamos só confirmar que elas estão com o desempenho certo. Beleza, engenheiro, como sempre interrompendo a gente ali só para fazer a atualização das peças, né? As peças novas que a gente pediu, que chegaram para a Espanha. Como vocês podem ver, tá chovendo muito aqui no circuito de Barcelona, na Catalunha. E pessoal, a gente tem os seguintes testes para fazer, né? Estratégia de corrida, gerenciamento de combustível e ritmo de classificação. Eu até falaria ritmo de classificação assim como Mônaco, mas eu cometi um erro, né, em Mônaco, que foi começar justamente com o ritmo de classificação, sendo que tava chovendo muito, né? Como são 30 minutos aí, não custa esperar para ver se no final essa chuva vai acabar. Pelo menos por enquanto não tem previsão de fim da chuva, né? Não que eu tenha visto. Pelo menos eu tô vendo ali, ó, clima agora tá de chuva extrema, uma chuva boa. Os próximos 5 minutos também segue chuva. Então acho que no momento vamos adiar o máximo possível o ritmo de classificação, pelo menos pra gente ter a pista mais rodada, né? Então vamos aqui no estratégia de corrida padrão, beleza? Estratégia padrão com pneu wet. Vambora, Matheus na pista já já. Matheus Brasil bateu ali, deu uma batidinha, eu espero que não tenha danificado o carro, não danificou, deu uma desgastada ali nos pneus básica, mas tenso, né? Tenso, e essa volta vai ficando pra esquecer, vai ficando pra esquecer, só vai ter mais 3 voltas pra fazer uma boa volta. Bom, pessoal, voltando aqui para os boxes imediatamente, porque tá todo mundo saindo para a pista com pneu intermediário, né? Nós fomos os primeiros a sair, só que com pneu wet. Já temos até aqui alguns dados que a gente conseguiu extrair. Conseguimos fazer 2 e 5 de estratégia de corrida também. Nós vamos voltar a fazer estratégia de corrida, só que com intermediário dessa vez. Vambora, que agora sim tá valendo. Bom, pessoal, voltando aqui para os nossos boxes, então, conseguimos 4 de 5 de estratégia de corrida, uma ótima pedida. A gente só ficou aí pendente da unidade conversora de energia na cinética, né, que fiquem até 2 metros da linha de corrida por uma volta inteira. Esse a gente não conseguiu, mas vamos conseguir. Deixei para depois e, enfim, agora a gente pode fazer gerenciamento de combustível ou ritmo de classificação. Eu ainda esperaria um pouquinho mais, porque se vocês forem notar, ó, tem previsão de pista seca para daqui a pouco, aproximadamente 15 a 20 minutos, mas talvez às vezes muda, né? Então, enfim, vamos embora aqui para gerenciamento de combustível, ver o que a gente consegue fazer e tentar render o máximo que der possível. Vamos embora. Bom, pessoal, de volta aqui, infelizmente não conseguimos tanto gerenciamento de combustível, né? A pista mudou de uma hora para outra, como eu disse, a pista acaba tendo essa dinamicidade, né? Com a chuva, às vezes a temperatura não ajuda, enfim. Vamos então com o ritmo de classificação agora.
Só que o único composto que dá pra gente usar no momento é o composto de chuva, né, cara? Não dá pra entender que tem gente ainda usando pneu de chuva, né? A gente vai tentar usar aqui pneu seco pra ver o que acontece. Vamos ver. Vai que dá bom, né? Vai que dá bom. Vamos aqui em ritmo de classificação. Confirmado, Matheus foi pra pista de pneu intermediário. Eu pedi pneu macio. Matheus pede pneu macio e com isso a equipe coloca ele na pista de intermediário. Não dá pra entender uma coisa dessa. Não dá pra entender. Mas vamos lá. A última sessão de treino, infelizmente não rendeu quase nada esse treino livre. Foi bem ruimzinho mesmo. A pista tava bem sem aderência, sem gripe algum. Mas vambora. Vamos ver o que a gente consegue nessa reta final. Certo, teste concluído. Matheus Brasil faz a volta mais rápida, 1:22.6. E é o tempo da pole previsto, né? O tempo da pole previsto é exatamente esse. É lógico que a gente tá aqui com condições adversas de clima, de pista, mas tudo bem. Matheus Brasil fecha o seu treino na primeira posição a princípio. Vamos ver se alguém vai fazer uma volta melhor. Acho bem difícil. O Matheus pega ali a melhor condição de pista e faz uma boa volta, concluiu o treino de classificação, no ritmo de classificação e tá, pelo visto, 5 de 5. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau. Fui. Bom, pessoal, o Matheus fechou ali realmente na primeira posição, o piloto mais rápido da sessão é o brasileiro Matheus Brasil, que chegou na quarta posição no último GP, aliás, nos dois últimos, né, em Imola e em Mônaco, conseguindo exatamente a mesma posição que em Mônaco na temporada de Fórmula 2. Enfim, sem se estender muito, Matheus em primeiro, George Russell em segundo com 3,7 segundos de diferença. Isso tudo é, como eu falei para vocês, é dinamicidade da pista, né, do clima. A gente vê que a pista estava mudando de temperatura o tempo todo, estava começando a chover, depois parava, depois voltava, e ninguém sabia exatamente qual pneu certo utilizar, e no final das contas, o pneu acabou sendo intermediário, né? Não deu para a pista secar o suficiente a usar os slicks. Mas enfim, tá aí, o Lewis Hamilton foi o terceiro, né? Fechando assim o nosso top 3. Esteban Ocon muito forte na Haas, conseguindo a quarta posição. Fernando Alonso e Carlos Sainz, né? Os espanhóis da casa, estão aí na quinta e sexta posição, representando muito bem a Espanha. E a gente tem Nico Hülkenberg também na sétima posição, Lance Stroll, Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc, Jack Doohan, André Antonelli e o restante do grid, né? Lembrando a vocês que a Isaac Adjar foi o último, né? Só para começar bem, né? Para começar bem pro Isaac, ele foi o último. Bom, pessoal, nos nossos totais de ponto de recurso, ganhamos 250, nada mal, né? Mas podia ter sido melhor. Com certeza, sofremos bastante nos treinos livres. A nossa experiência aumenta demais, a gente quebra a barreira e apenas, né? Mas enfim, aumentou um tantinho ali, mas tudo bem. Faz parte, vambora, galera. Hoje é dia de classificação catalã. Recebam as boas-vindas a Barcelona, na Espanha. E seja onde vocês estiverem no mundo, estão a fim de um pouco de velocidade? Fala, pessoal, então estamos aqui no nosso Q1. Vamos utilizar aqui o pneu médio só pra gente ver como tá a pista. E eu acho que vai ser o suficiente já usar o pneu médio pra gente passar pro Q2. Caímos para 20º.
segura. Matheus Brasil roda. Matheus Brasil roda ali no Q1. Na segunda tentativa de volta com o pneu médio. Eu acho que já deu, hein? Eu acho que já deu, Matheus. Todo mundo pôs pneu macio. Todo mundo calçando pneu macio. Matheus calçou pneu médio. E o resultado é esse, P3 por enquanto. Uma volta que vai ser abaixada, mas vamos ver se vai ser o suficiente para passar pro Q2. Seria muito bom se fosse suficiente. Economia de pneu. Economizaria muito pneu Matheus Brasil nessa situação. E bom, pessoal, no nosso Q1 nós temos o top 3 sendo George Russell, Lando Norris e Max Verstappen. Os três com pneu macio, o único com pneu médio. Matheus do Brasil passa pro Q2. A missão dele estava certa. Matheus é o 12º colocado por enquanto. Aí Oscar Piastri, os demais pilotos, né? Os dois espanhóis passam pro Q2, o que deixa a torcida espanhola muito feliz. E melhor, 2 brasileiros passaram pro Q2, Gabriel Bortoleto e Matheus Brasil, né? Os eliminados são Nico Hülkenberg, Jack Durham, Oli Berman, Lance Stroll e Isaac Hadjar, o 5º ou 6º quali seguido, que o Hadjar não consegue passar pro Q2, uma vergonha. Vambora, pessoal, que agora é o Q2, né? Vambora, e agora, pessoal, o que eu vou fazer? Não vou usar mais o pneu médio. Agora a gente tem que usar realmente as gamas de pneu macio, mas olha como economizou, né? Agora a gente só tem mais 2 qualis pela frente, sendo um, né? A gente vai usar o pneu macio, vamos ver se vai ser o suficiente usar um só. E aí, caso necessário, a gente usa outro, né? Porque no Q2, no Q3, aliás, a gente vai ganhar outro jogo de pneu médio, macio, né? Então, tá tranquilo. Vamos então aqui com o pneu macio normal e bora pra pista. Matheus Brasil roda. Matheus Brasil roda ali na tentativa. O que é péssimo, péssimo. Ele tava numa volta linda, linda, linda. Matheus Brasil, piloto mais rápido do Q2. No estilo Ayrton Senna, Matheus Brasil, no último minuto do segundo tempo, fazendo uma volta arregaçadora. Ele que sofreu muito nesse Q2. Não tinha como ser diferente. No Q2, Matheus Brasil foi o mais rápido, né? E passou com muito estilo pro Q3. A questão é que ele desgastou pneu, né? Desgastou pneu, que era justamente a missão dele, não desgastar composto. E ele é o único que chega ali na casa de 1:14.5, né, no último minuto do segundo tempo, pegando a pista com as melhores condições, melhor condição de evolução. Em segundo, Oscar Piastri. Em terceiro, Fernando Alonso das Astúrias, o espanhol aí, junto com Carlos Sainz, passa pro Q3, sendo que Fernando Alonso passa pro Q3 no top 3, né? A gente tem o restante dos pilotos. Pierre Gasly, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, André Kimi Antonelli e Bortoleto são os eliminados. Matheus Brasil roda. Terceira rodada de Matheus Brasil. Terceira rodada. Buscou o limite da pista. E foi isso. Você está no segundo... Matheus Brasil P2. Matheus Brasil P2, está na primeira fila do grid, como disse o Jeff. Matheus Brasil, segundo colocado, afirma ali a segunda posição. Por pouco não foi pole position. E se fosse, seria uma pole position de arromba. Foi ali 1:14.6. 1:14.6, um tempo muito próximo de Max Verstappen. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente esta que promete ser uma corrida fantástica. Bom, pessoal, Matheus Brasil na segunda posição. O piloto brasileiro vem dando banho em seus concorrentes, especialmente Lewis Hamilton, que também tá capengando muito com a Ferrari, né? Tá dando banho na Ferrari como um todo, porque a Ferrari tem sido eliminada bastante também logo nos Q1, Q2, né? Enfim, Max Verstappen é o piloto mais rápido, não tem jeito, o homem tá que tá. Matheus Brasil, segundo, Lando Norris, o terceiro são nossos top 3, né? Depois a gente tem George Russell, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Alexander Albon e Carlos Sainz Jr. Yuki Tsunoda e Esteban Ocon na Haas, né? Cara, essa Haas do Esteban Ocon tá realmente
Tá atiçada, tá atiçada. E bom, vamos então, porque tem 2 espanhóis aí. O que? 3? Vai ser complicado. Vambora. Bom, pessoal, nas nossas avaliações, a gente tem um aumento do ritmo, né? Nosso ritmo aumenta bastante, já embalando, né? Já impulsionando a gente pro 75 de avaliação geral, né? Vamos firme, vamos firme. Boas-vindas ao que promete ser outro fascinante Grande Prêmio da Espanha. A corrida em que Max Verstappen conquistou sua primeira vitória em sua primeira corrida na equipe Red Bull em 2016, após a dramática colisão de Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Será que vamos ver mais momentos memoráveis aqui hoje? A pista na Catalunha foi reformada, agora sem a chicane no setor final, reduzindo os tempos de volta e o tempo total da corrida para 4,6 quilômetros e 14 curvas. Na verdade, esse era o desenho original da pista que não era usado desde 2007. Vamos ver a ordem do grid para a grande corrida de hoje. Maxpen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. E Castro completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos Norris, Russell, o Oscar Piastri e o Fernando Alonso, Albon, Sainz, Tsunoda e Esteban Ocon, Gasly, Leclerc, o patrão Hamilton e Antonelli, Bortoleto, Hülkenberg, Jack Doohan e Lance Stroll, Hadjar. E o Ollie Bearman fecha o grid. Agora tá quase na hora das luzes se apagarem, então, bora pra pista. Hoje divido a cabine dos comentaristas com Anthony Davidson. Ant, você vive me dizendo que conhece Barcelona como a palma da sua mão. Considerando a quantidade de testes que acontecem aqui e as muitas voltas que pilotos como você completaram ao longo dos anos, que desafios ainda restam em relação à corrida? É uma pista mais que conhecida por praticamente todo o grid, David. Tem gente aqui que conhece o traçado de Barcelona como a palma da mão. O maior desafio do circuito é poupar os pneus esquerdos. A pista é em sentido horário e tem muitas curvas para a direita, curvas muito rápidas que exigem muito dos pneus esquerdos. Para se dar bem aqui, é essencial cuidar bem deles e acertar na estratégia de corrida. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Bom, pessoal, estamos aqui já enfileirados no grid de Espanha-Catalunha e para variar atrás do Max Verstappen. Complicado, né? O Max sempre tá olhando ali pro espelhinho e vendo um carrinho branco. E bom, pessoal, na nossa estratégia nós temos 2 opções, né? A padrão e a alternativa, também sugerida pela equipe. Na padrão a gente começa com pneu macio, já com stint muito rápido, para na volta 8, troca para pneu médio e vai até o fim. Eu acho que a única coisa que eu mudaria aqui é trocar para pneu duro no segundo stint. Acho que talvez seria uma boa opção. Tô analisando porque o pneu médio vai desgastar muito, né, na segunda bateria. Na alternativa, na estratégia alternativa, né, a gente começa com pneu médio, estende um pouco o primeiro stint, vai até a volta 9 e aí sim a gente vai e troca para pneu duro, né. Vamos fazer o seguinte, vamos editar essa estratégia aqui, vamos colocar na segunda perna aqui um pneu duro, beleza? Aí a gente pode encurtar a primeira perna, né, no caso o primeiro stint, para a volta 7. Perfeito. Acho que tá perfeito, pessoal. A gente começa numa boa janela. Pô, tô contente, tô satisfeito com a minha estratégia. E aí a gente vai diminuir um pouco o combustível, como sempre. Temperatura da pista tá 37 graus, uma boa temperatura positiva. A gente tem na temperatura ambiente 26 graus, né? Então tá ótimo, perfeito. Vambora. E vamos que vai começar o GP da Espanha. Olha aí, Matheus Brasil teve uma largada complicada. Largada difícil de Matheus Brasil. Vem pra cima do piloto da Williams. Vem pra cima de Albon. Albon assume a quarta. Matheus Brasil com problemas. Com problema de aderência, Matheus Brasil lado a lado. Vem pra cima de Alexander Albon. Ele não quer nem saber. Vem Matheus Brasil pra cima do Albon. Vamos tentar seguir em frente.
Foi difícil. Difícil essa largada para Matheus Brasil. Muito difícil. Vai economizando pneu, Matheus Brasil. Vai economizando todo o pneu que dá. Vem pra cima de Alexander Albon. Joga de lado. Matheus do Brasil na frenagem, Matheus Brasil. Ultrapassa Alexander Albon. Que manobra de muito talento, de muito bom gosto de Matheus Brasil, hein? É isso que eu chamo de ultrapassagem. E o Matheus vai se aproximando das McLarens, apesar de ser uma missão difícil, porque tá tendo briga. Piastri e Norris estão se brigando, estão se debatendo. Isso é ótimo pro Matheus, que vai chegando com tudo. Tá livre, tá com pista livre. O garoto de 17 anos, eu repito, é impressionante um talento com tão pouca idade, que vem chegando nos dois pilotos já veteranos, Oscar Piastri e Lando Norris, os dois com carro muito superior, com a McLaren, carro já conhecido por muitos, onde Ayrton Senna foi tricampeão do mundo, conseguiu seus tricampeonatos, quer dizer, seus 3 campeonatos. Nossa, momento de muita atenção, pessoal, momento de extrema atenção nesse exato ponto da prova. Matheus Brasil na brita. Matheus Brasil na brita. Passa Alonso. Passa Fernando Alonso. Um novato de mais de 50 anos, Fernando Alonso. Olha aí. Olha a disputa. Matheus e Alonso. Também seu pupilo, Matheus Brasil. É um empresário seu pupilo. Matheus Brasil versus Alonso, que também é um dos responsáveis por gerenciar sua carreira, assim como a do Gabriel Bortoleto. Matheus estava se aproximando ali dos pilotos da McLaren. Eu estava achando até estranho, ele estava realmente no pico ali, né? Vamos ver se ele volta esse pico. Volta mais rápida do Alonso. Vem Charles Leclerc para ultrapassar Matheus Brasil. Ultrapassa Matheus Leclerc. Que manobra foi aquela do Leclerc? Foi igualzinha do Alonso. Jogou o Matheus lá para fora. Ou seja, o Matheus tem que tentar atacar pelo lado de dentro na primeira curva, para ver se ele toma mais vantagem. Segura. Matheus está capengando muito com o carro não está conseguindo acompanhar o ritmo do Matheus. É aquele negócio. Matheus é muito forte de quali. Quando chega na corrida, o carro não acompanha. Você vai entrar nos boxes nessa volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. Sua vantagem... Quem, Matheus Brasil, vai entrar nos boxes agora? Vai parar antes de todo mundo. Vai trocar para pneu duro. Vai fazer um segundo stint um pouco mais definido, um pouco mais conservador. Menos agressivo, mas mais consistente. O motor tá fervendo. Tá quente demais. Tenta dar uma esfriada nele. O Matheus tá pegando um pouquinho do ar sujo ali daquele trenzinho da alegria, que eu não sei porque tá formado até agora, né? Já era para ter se definido alguma coisa ali. E tá superaquecendo o motor, mas o Matheus provavelmente não vai tá muito aí para essa missão agora, porque ele vai parar nos boxes. Aí na parada dos boxes o motor vai se resfriando. Olha ali a travada de pneu da galera. Não esqueça, venha para os boxes nessa volta. Perfeito, Matheus Brasil vem para os boxes. São boxes extremamente largos da Espanha, bem longo aqui. Matheus Brasil fez uma ótima parada, vamos ver se a equipe colabora. Boa equipe, boa. Parada fantástica. Ótima parada da Vicardi, a Vicardi fez sua parte. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Perfeito. Então nesse exato momento o Matheus vem saindo dos boxes. Vem para começar a sua corrida novamente. Dessa vez no rumo a aquecimento de pneus.
Tem que aquecer esses pneus que vieram todos gelados. Veio atrás de Isaac Hadjar. Matheus vem atrás de todo mundo, agora precisa de um ritmo muito forte. Não! Colega, não se preocupa com isso. Acontece com todo mundo. Matheus Brasil roda! De estratégia pra você no painel. Roda, Matheus Brasil! Complicou ali. Matheus Brasil se complica ali. E os pneus seguem extremamente gelados. Rodou por bobagem, ali é o que eu tô falando. Essa temperatura da pista, essa pista não é tão abrasiva assim. Ela corrói poucos pneus, mas ela tem uma questão também. Que ela foi recapeada recentemente, então ela passa a ficar ainda menos abrasiva. Então o grip nessa pista é praticamente impossível de ser alcançado. O bom daquela rodada ali, a única coisa boa, se é que a gente pode falar, cara, não dá pra virar. O carro não tá fazendo curva. Não faz curva o carro de Matheus. Não faz curva. Mesmo o pneu estando aquecido. Parabéns, você arrebentou. Tsunoda abandona, não tem bandeira amarela, não tem um safety car. Não acontece nada. Não acontece nada. Cuidado. E o carro não vira. O carro tá com algum problema. Seja de suspensão. Matheus segue com algum problema. O Tsunoda vem abandonando. Não acontece nada. E o carro do Matheus não vira. Tá com algum problema de suspensão, alguma coisa assim, porque não tem como. Inguiável, absolutamente inguiável. Uma pena absurda. Matheus tinha feito o segundo melhor tempo, tava na zona de pontos, o carro não vira, mas que ele é bom de rodar, né? É ótimo de rodar. Uma coisa absurda, um absurdo atrás do outro. Isaac está entrando nos boxes. Bom, Matheus vai abandonar pelo visto. Matheus vai abandonar. Não tem como continuar na prova desse jeito. O carro não vira. Problema na suspensão, provavelmente. E o clima vai se esquentando na Vicari. O clima vai ficando tenso. Matheus Brasil, que tinha tudo para ter um ótimo fim de semana, vai ter um dos piores fins de semana até agora. Aí está, bandeira quadriculada. Vamos ouvir o hino nacional dos Países Baixos. É a dominância de Max Emília Verstappen que vence na Catalunha. Max Emília Verstappen vem para sua vitória. Olha o homem, olha a máquina, lenda. O homem da Red Bull, ele vem levando o nome da Red Bull nas costas. Max Emília Verstappen. Para concorrência, tratando o resto do grid como café com leite. Olha aí ele. Max Verstappen muito emposturado, muito feliz com a sua vitória, com toda certeza. Lá vem ele. Logo em seguida nós temos o Homem de Gelo e Fernando Alonso no pódio. Que felicidade para os espanhóis hoje. Que felicidade para os catalães. Fernando Alonso das Astúrias no pódio depois de tanto tempo. Dom Fernando Alonso, que chegou a duelar ali com o Matheus, vem para a terceira posição. E espetacular. E olha aí o Alonso na festa do champanhe. Como é legal ver o Alonso novamente no pódio depois de tanto tempo, com o Max Verstappen, com o Homem de Gelo 2.0. Olha eles aí comemorando. E assim encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar. E bom, pessoal, é o que devíamos imaginar. Verstappen vence com volta rápida e vai ficando difícil alcançar ele no Mundial de Pilotos, né? Talvez o Matheus não consiga sonhar mais de forma tão próxima assim com o Mundial de Pilotos nesse campeonato, que é uma pena, mas vamos ver, né? Tudo pode mudar. Pierre Gasly em 13º, o Lewis Hamilton, que fez uma ótima corrida também, assim como o Gasly. Ah não, o Gasly não fez uma boa corrida, ele decaiu.
Ok, eu tive a impressão do Gasly, eu larguei em 16º, alguma coisa assim. Bom, Lewis Hamilton em 12º, Nico Hülkenberg fez uma ótima corrida, chegando em 11º, Charles Leclerc também no top 10. Enfim, o restante, Carlos Sainz, né, para a alegria dos espanhóis, conseguiu melhorar, né, conseguiu melhorar sua posição de largada, chegou em 7º. Gabriel Bortoleto conseguiu ir para 14º, Oliver Behrman, Jack Doohan e Zé Cadjar teve uma das suas melhores corridas até agora, saindo de último a 17º. E, enfim, Lance Stroll e aí Matheus e Yuki Tsunoda abandonam. É isso, pessoal, uma pena de verdade, mas é o que tem para hoje. E bom, pessoal, nas nossas avaliações a gente aumenta a nossa experiência, tem uma queda na pilotagem básica, a atenção aumenta, o ritmo aumenta um pouco e o foco vai lá embaixo, né? Impressionante como que o abandono ele tira o foco do piloto. E aqui a gente vê um foco muito, muito baixo de Matheus Brasil depois dessa corrida. Logo em seguida a gente tem um reconhecimento, né? O Isaac consegue lutar um pouquinho, vai ali para 45, Matheus 55, ainda tem uma diferença abrupta, né? E aqui nos nossos especialistas, o Matheus tem uma ótima recompensa, né? Com especialista em fabricação, com especialista em unidade de força, com especialista em túnel de vento e em testes de qualidade. Bom, pessoal, de volta aqui ao QG, nós temos uma avaliação geral de 74, tá aí nossas avaliações. É uma pena que a gente abandona, uma pena de verdade, não dá para acreditar até agora. Vamos dar uma avançada aqui, vamos avançar basicamente aqui, o MGOH chega, né, as abas sobre as rodas pro Radar não chegam, isso é ótimo pra gente. E vamos aqui em P&D, só pra gente ver como é que tá a nossa situação, né, a gente cai aí, a Williams sobe, caraca, a Williams, meu Deus do céu, a Williams da quarta pior, né, a quarta menos pior, foi ali pra sexta menos pior. Que coisa, cara, que avanço que a Williams deu. A Aston Martin também deu uma margenzinha ali, a Vicarb vai caindo, só tá na frente da Alpine, da Haas e da Kick-Sauber, né, que a nossa briga é com essas equipes. O Radar tá de olho aqui na peça de durabilidade, vamos dar uma olhada, e olha aí, melhorias concluídas, perfeito, hein, pessoal. Vamos embora aqui então pra essa peça que o Radar tá de olho, vamos embora pedir antes dele. Essa peça aqui pode chegar ou antes ou depois do GP da Inglaterra. Vamos aqui então no padrão, não vou arriscar chegar depois, ok? Vou aproveitar aquele desconto ali, beleza, a gente já pegou, esquece Radar, esquece, e é isso. Bom, pessoal, acho que de P&D tá tudo safe, na meta a gente meio que fica igualado ali, falta muito pouco pra gente atingir nossa meta, né? E vamos aqui então para os nossos especialistas que mudaram, né? Vamos aqui para o nosso de unidade de força, use o modo ultrapassagem, 35 segundos, consiga uma 11ª posição melhor na classificação. Vamos tentar esse aqui? Bora! E aqui, ó, no especialista em planejamento de materiais, complete 5 voltas sem punição, aviso, complete 10 voltas de aquecimento e retorno, beleza. Então vamos nesse aqui, tá tranquilo, mas garantido. Passe mais de 45 segundos na quarta marcha, é meio específico demais, incorra em não mais que 3 punições. Vamos nesse daqui. Especialista em análise estratégica, né? Faça um programa de treino livre, estratégia de corrida perfeito, complete uma volta em 2 sessões diferentes. Beleza, pessoal, já concluímos então nossas partes com os especialistas. E bom, pessoal, agora estamos aqui no nosso fim de semana no circuito Gilles Villeneuve no Canadá. Será o próximo fim de semana. Aguardo todos vocês lá, muito ansiosamente. Obrigado a todos que ficaram até aqui no nosso vídeo. Uma pena que a gente saiu, né? Chegou em casa mais cedo por conta desse abandono, mas vamos rumo aos pontos novamente, pontos fortes no circuito Gilles Villeneuve, né? Não vamos ter nenhum avanço significativo no carro, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí no modo geral no circuito do Canadá. Beleza? Muito obrigado a todos e a gente se vê no Canadá na sexta-feira. Valeu, galera! We are Cosmo!